o pessoal entrar aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Tata. Esperar um pouquinho as pessoas entrarem aqui e nós vamos dar início. Boa noite, minha cunhada. Pode ser Jesus, meu irmão. Tá dando para ouvir bem aí? Bem, enquanto as pessoas vão começando a entrar, vamos começar orando, amém? Pai amado, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, Pai, que o Senhor venha, Senhor, esta noite sobre cada um, Senhor, que estará nesta live. Apresento, Senhor, a minha vida, a vida de cada um dos meus irmãos, que toda fortaleza, todo principado, toda potestade venha cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Apresento, Senhor, cada lar nas suas mãos, Senhor Jesus. Se há algo, Senhor, nesses lares, Senhor, que tenha afastado essas pessoas de Ti, Senhor, Pai, que esta noite caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Que as suas mãos, Senhor, venham sobre a vida deles, que o Senhor cubra, Senhor, cada casa, cada lar, Senhor Jesus, com o Teu sangue. É o que eu te peço, Senhor, esta noite, que nós tenhamos, Senhor, a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos abertos por Ti, Senhor Jesus, para que nós possamos contemplar a Tua presença, pois nós sabemos, Senhor, que o Senhor é uma fonte inesgotável, Senhor Jesus, e somente o Senhor, Pai, é o caminho, a verdade e a vida, não tem outro caminho a não ser pelo Senhor, Pai. Que esta noite o Senhor, Pai, nos caminhe cada vez mais próximo de Ti, Senhor Jesus. É o que nós queremos, Pai. E eu te peço, Senhor Jesus, que eu não venha atrapalhar aquilo que o Senhor tem para fazer na vida dessas pessoas, Pai, que estarão assistindo esta live. E eu te agradeço desde já, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Bianca, Deus abençoe, minha querida. Hoje nós vamos abordar um tema, né, um pouco polêmico, né, que se trata do pecado. O pecado, ele tem as suas etapas, ele tem um ciclo, né? Muitas vezes nós achamos que caímos de repente, e não. Satanás, ele é astuto, né? Ele coloca uma armadilha para você e você, aos poucos, você vai entrando nela, né? Uma das coisas que nós temos visto nesse mundo é cada vez mais a queda de tanto pais de famílias como jovens, né? Caindo na imoralidade sexual. É um pecado que vem, ele é oculto, né? Eu costumo dizer que ele é um vício que muitas vezes ele é pior até do que a droga. Porque a droga, você vê o drogado como que ele está. Ele consumiu aquela droga e ele vê que realmente ele precisa de ajuda. E uma pessoa que ela se envolve na imoralidade sexual ou na pornografia, ela cria esse vício quando jovem e quando casa, ele leva isso, tanto o homem quanto a mulher, leva esse vício para dentro do seu casamento, para dentro da sua casa, né?
e com isso vai acabando, vai minando ele. E para isso sair da vida dele é muita luta, né? Eu digo porque eu passei por isso, né? Então eu sei a batalha que é, e por isso que hoje eu estou fazendo essa live, tá bom? Nós vamos estar dentro da palavra, dúvidas, pode perguntar. Graças a Deus, pastor. Meu pastor está aqui, o pastor Wilson. Nós vamos estar fazendo na palavra, tá bom? Vou começar pelo livro do 1 Coríntios 6:18, amém? Que vai dizer assim: fuja da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Aqui está dizendo, né, que há um pecado. Todo pecado, as pessoas falam assim, pecado é pecado. Não, pecado ele tem separação. Há pecado, sim. Há pecado, um pecado é diferente do outro. As pessoas, creio que a maioria que estão aqui, já ouviu dizer, pecado é pecado e pronto e acabou. Não, pecado não é pecado e pronto e acabou, não. Tem pecados específicos. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, né? O pecado contra o corpo, né? Que é, no caso da imoralidade sexual. Também, o que podemos dar como exemplo? Jesus, quando ele foi levado diante de Pôncio Pilatos, Jesus falou para ele assim: o pecado daqueles que me trouxeram, que me entregaram, haverá mais rigor com Sodoma e Gomorra, haverá mais rigor com eles do que com Sodoma e Gomorra, né? Ele está falando de quem? Caifás e Anás, os sumos sacerdotes da época que entregaram Jesus. Amém? Todo pecado que é cometido no corpo, né? Você está cometendo ele contra o templo do Espírito Santo. E há coisas que nós devemos cortar. Danilo, nós temos que cortar, né, como diz a palavra. E nós não caímos de imediato, né? Um pecado contra o corpo, geralmente, é um sexo fora do casamento, ou um ato libidinoso na pornografia, né? São esses pecados que são contra o corpo, né? E isso afeta a sua vida espiritual, né? Um jovem, ele sofre muito isso, né? Porque ele está ali na sua adolescência, ele está com seus, como é que se diz, com seus hormônios à flor da pele. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? E do começo desse ciclo, desse pecado, é justamente a tentação. A tentação, ela não é pecado. Muitas pessoas falam assim, não, a tentação é pecado. Se você achar que a tentação é pecado, você tem 90% de chance de você cair. Porque você já acha que eu sofri uma tentação, então eu já estou entregue, eu já pequei, então agora eu vou me entregar ao ato. Não é verdade isso. Tentação, as pessoas acham que tentação é um pecado, mas não é, na verdade, né? É diferente de intenção, né? Deixando bem claro que a tentação e a intenção é completamente diferente, né? A palavra de Jesus, ele deixa muito bem claro isso, né? Se você olhar com a mulher e a intenção, se você com intenção no seu coração desejar, já pecou, né? Então a intenção é diferente. A intenção já é um ato jamais que você quer fazer aquilo. Vou dar um exemplo aqui.
compramos uma pizza e essa pizza ela tá fechada. E vamos se dizer que comer pizza é pecado. Você olha assim e fala assim, você olha e fala assim, sim, tô sentindo o cheiro, mas eu não vou. Tá. Então ali você está sendo tentado pelo cheiro. Aí, mas você fala assim, mas olha para um lado, olha para o outro, fala assim, pastor Wilson não está vendo. Eu vou pegar. E no momento que você vai pegar, o pastor Wilson aparece. Aí você fala, opa, não vou não. Oh. Aí olha assim, você já cometeu o pecado. Porque você foi na intenção. Ou seja, a intenção já está no seu coração. Então no momento que você desejou, já entrou. Então esse pecado já entrou. Mas a intenção ainda não é pecado. Quando você... aliás, a intenção é pecado. A tentação não é. Todo momento, nós seremos tentados. Graça e paz, pastor Goldoni. Fernanda, graça e paz. Jô, graça e paz. Todo momento nós seremos tentados. Porque nós estamos num corpo carnal. O nosso corpo, ele vai pender para as coisas carnais. Se você não fortalecer o seu espírito, né? E uma das coisas a tentação já é um alerta, é um sinal amarelo para você que vai vir um pecado ali atrás. Foi assim que a serpente fez com Eva. Mas você não pode comer de tudo? Eva fala para ela, menos daquela árvore. Ela fala assim, não, mas se você comer, ele não quer que você coma, porque se você comer, você vai ficar igual a ele, você não vai morrer. Ou seja, está tendo tentação, coma. E nesse momento, Eva caiu na tentação. Mas agora, nós vamos ler o que diz, né, sobre tentação em 2 Timóteo 2. Vou abrir aqui para vocês e vou ler aqui para vocês. 2 Timóteo 2, 22. Foge também dos desejos da sua mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com um coração puro, invocando ao Senhor. No momento da tentação, o que está dizendo aqui? Invoque ao Senhor. Aqui está falando das paixões da sua mocidade, né? Desejos carnais, que nem eu citei, da imoralidade, do sexo, né? Então, ali já vem para você que é um jovem, não é casado. Não é para você isso. O que acontece hoje? Que os casamentos não duram muito tempo. Porque quando eles caem nisso, eles estão dissipando aquela energia que eles deveriam guardar para o momento certo. E lá na frente, eles vão ter um problema muito grave, até mesmo com a saúde, né? Se você é tentado, né, os jovens, homens, os meninos aí, principalmente, mas o que eu posso fazer então com a tentação? Invoca o nome do Senhor. Senhor, eu estou sendo tentado. Me ajuda. Tá? E é sobre isso que vem o segundo do ciclo. Nós falamos do primeiro, que é a tentação. O segundo ainda não é o pecado. O segundo é a confiança na carne. Não, eu posso vencer essa tentação. Quando você fala que você pode vencer essa tentação, você automaticamente está anulando aquilo que Jesus Cristo pregou na cruz. Para que Jesus morreu na cruz, então? Porque se você mesmo pode vencer o pecado, uma tentação, para que Jesus viria para morrer? Não. Isso foi milênios e milênios. Deus
mostrando uma forma de como tirar o pecado do mundo, para como o homem poder vencer. E nós só podemos vencer o nosso pecado porque Jesus pagou um alto preço. E nós podemos só também por causa do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz, que ao terceiro dia ressuscitou como um leão. Ele, Jesus Cristo. Então é sobre ele que está toda nossa cura, seja um vício na carne, seja um vício, que nem eu disse aqui, da imoralidade sexual, seja um vício de droga, seja qualquer vício. A resposta sempre vai estar em Jesus Cristo. Mas nós confiamos na nossa carne. Um amigo chama nós para bebermos e a gente fala assim, vamos, não vai dar nada. Você está confiando na sua carne. E a probabilidade de você cair é muito grande. É 90% de você cair. Porque no caso você está alimentando a sua carne. Se você tem um problema com infidelidade, você não pode ficar sozinho com mulher. Eu não recomendo que um homem fique sozinho com uma mulher. Billy Graham disse. Perguntaram para Billy Graham, qual que é a sua fraqueza? Ele falou, eu ia ficar num quarto com uma mulher sozinho. Pois eu sei que se eu ficar sozinho é arriscado eu entrar em pecado. Mas isso não mostra que Billy Graham era pecador. Mostra que ele era forte. Porque ele já sabia da sua fraqueza e contra aquilo ele fugia. Então, ao mesmo tempo, é o que nós devemos fazer. Não confiar na nossa carne. Pois na nossa carne não há nada de bom. Tanto que essa carne que nós temos, ela vai ficar aqui. Ela não vai subir. A palavra vai falar do pó, ela veio do pó, ela voltará. Mas nós queremos ter confiança na nossa carne. E aí é onde que entra o problema. Nós vamos acabar caindo. A carne chama isso, nós chamamos isso de esforço próprio. É que a boca não está dando para falar. Próprio. Né? E lá em Provérbios fala que se isso nós temos como esforço próprio, isso é soberba. E a soberba vai levar você à queda. Né? A palavra fala que todo aquele que é soberbo, ele não vai ficar de pé. Você vai falar, não, eu sou autoconfiante, eu não preciso disso aí não. Não, meu irmão, você vai acabar caindo. Hoje em dia, não estou falando, então não pode ter uma amizade com um amigo, homem, mulher. Meu amigo, se você ficar com amizade com uma mulher, é muito arriscado. Você pode acabar caindo num pecado. A minha esposa, nós éramos amigos. E hoje nós somos casados. Conheci ela como amiga. E hoje nós somos casados. Então precisamos tomar cuidado quanto a isso. Tudo que pedimos a Deus, Ele vai nos dar. Mas também precisamos de nos esforçar para isso. Tá? Né? A terceira, quando você não... Nessa segunda ainda, né? Que eu falei aqui, que é na força do seu braço que você luta, e ainda você tem a oportunidade de não cair no pecado. Mas a terceira, já não tem mais como. Isso já vem a terceira parte desse ciclo, que é a queda. Sempre que há uma queda, né, vai vir também o peso da lei em cima. Tá? Eu quero que vocês abram aí, se vocês tiverem uma Bíblia, próximo de vocês, em Tessalonicenses, deixa eu ver aqui. Deixa eu deixar aqui marcadinho. Primeira Tessalonicenses 4,
3. Só um instante. Deixa eu só enxugar o olho aqui um pouquinho. Paz, Cláudio. Deus abençoe, meu irmão. Diego, Deus abençoe. Minha família conviver está chegando aqui. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abastenha da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não a paixão de concupiscências como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprime ou engana a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Aqui é quando você cai num pecado que você envolve outra pessoa. Ou seja, sabe aquela irmã que você não quer nada com ela, a não ser sexo com ela? Deus aqui está dizendo que vai cobrar. Vai cobrar dela na hora que ela clamar. Você que não trata a sua esposa da maneira que é, aqui também está dizendo que vai cobrar. Por quê, irmão? Vou dar um exemplo de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus deu algo para ele sempre se lembrar disso. O galo. Imagina Pedro lembrando do galo. Toda vez que ele ouvia um galo cantando, ele falava: opa, é o galo. É o pecado. Eu neguei a Cristo 3 vezes. Graça e paz, Anderson. Deus abençoe, meu querido. E todo tempo, Pedro ele vai lembrar. Aqui, irmão, o apóstolo Paulo ele deixa muito bem claro. Não se entregue não à paixão das concupiscências como os gentios que não conhecem a Deus. Os gentios, as pessoas no mundo, eles vivem da maneira que eles querem. Mas nós não, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós não podemos mais viver uma vida assim. Eu li para vocês que nós somos templo do Espírito Santo. Ou seja, nós não somos mais nós. Nós pertencemos a Cristo. Nós não sabemos quando Cristo vai voltar. Mas quando nós andamos dessa maneira, esse pecado, ele vai rodando. Ele vai criando esse loop. Né? E ele não para. E a quarta, para fechar, na queda vem a culpa e a condenação. Abre em 1 Coríntios 15, 56. Primeira Coríntios 15, 56. Ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado, prestem bem atenção, a força do pecado é a lei. Mas a graça que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dizendo aqui que a força do pecado é a lei. Satanás, ele vai usar a lei para te afrontar. Lembra quando Jesus foi tentado no deserto? Satanás usou a palavra para afrontar Jesus. Mas Jesus venceu ele também na palavra. A força da lei sobre o pecado, ela se torna... Você quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo aqui. Como acontecia comigo, tá bom? Você pecou. Aí agora você fala assim, não há mais como eu ser santo. Não tem mais, para mim não tem mais jeito. Entra aquele remorso dentro do seu coração,
não, eu não mereço, eu não sou mais filho de Deus. E isso vai vindo. E tudo isso é você tentando justificar na sua carne para Deus que você não é merecedor, e realmente nós não somos, mas ao mesmo tempo é a lei batendo, falando, ó, você não merece. E Satanás, ele é legalista. Ele vai usar disso para te acusar. E quanto mais você vai afundando. Porque então, Satanás, ele vai usar a lei. Porque se ele usar da própria palavra, se ele usou da própria palavra com Cristo, ele não vai usar com você? Vai, irmão. Vai. E em João 5:45, não cuideis, que eu vos eis de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Quando fala de Moisés, aqui nesse texto, não está dizendo que Moisés que está te acusando. Não é isso. É que Moisés, ele representa a lei. Toda vez que você vê no Novo Testamento, Moisés ele representa a lei. Toda vez que for falar, é Moisés. Então está dizendo aqui, o diabo, ele usa a própria lei para te acusar. Ele é legalista. A condenação é a sua carne dizendo o que você fez de errado. Mas a graça é a única maneira de nós vencermos o pecado. Isso fecha esse ciclo. Ou seja, nós temos aí a tentação, tá? A tentação está aqui. Tentação, nós temos a força do nosso braço, depois nós temos a queda, depois nós temos a culpa. Ou seja, o ciclo do pecado está aí. Ele fechou. Mas se você sempre viver nisso, mas aquilo outro, você nunca vai sair disso. Você sempre vai estar em pecado. Seja ele ou na pornografia, ou seja ele um adultério, ou seja ele num vício, ou seja ele no qual for o seu pecado, ele sempre vai te levar nessas quatro pontas. Mas aí tem algo que está fora desse ciclo que eu não mencionei. O arrependimento. Se você, nesse momento do seu pecado, eu caí. Amém? Você já reconhece que você caiu. Tá. Mas qual é a resposta certa então para dar isso? É se arrepender. Se arrepender é diferente de remorso. Por que é diferente de remorso? Quando você se arrepende, você não vai cometer mais. Tudo isso que eu falei aqui para você é uma forma de você não cair nele. Mas eu tenho um computador lá em casa, no meu quarto, que quando eu fico sozinho, eu vejo coisas que eu não devo. Então, tira aquele computador do seu quarto. Não fique sozinho com ele. Tire ele. Que enquanto você sabe disso, porque você já caiu, não faça. Se arrependa. Mateus 3,8 vai dizer assim que você tem que dar fruto do seu arrependimento. E qual é? Quando ele vir, você não tentar encarar ele. Fuja. Lemos aqui, fuja. Não é para você encarar. Não é para você encarar o pecado. Porque você não tem força para isso. Foi preciso Jesus vir para poder vencer. Então, toda vez que você der de frente com um pecado, peraí, não, eu não tenho força para isso. Fuja. Se é algo que você não consegue ficar sozinho, fuja. Mas eu tenho uma amiga minha que ela vive me abraçando e toda vez que ela me abraça, me dá uma coisa. Então, meu irmão, afasta. Se afasta. Se afasta de mim. Eu não quero. Quer conversar? Vamos conversar distante. Coloque alguém perto. Os que estão aí num
numa corte, vamos se dizer assim, né? Um que está cortejando o outro. Leve pessoas junto com você. Leve pessoas junto com você. Ah, mas Ricardo, eu vou levar uma vela comigo? É, irmão, anda na luz, vela é luz. É mais fácil você ter uma luz junto com você do que você andar na escuridão. Não, leva essa vela junto com você, que aí você vai ter certeza que você não vai fazer. Ande. Tome todo o cuidado, pois Satanás, ele não está brincando de ser Satanás. E o pecado, ele faz separação entre você e o seu Deus, e o nosso Deus. E Deus te chama você para você ser santo, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Ele chamou para nós sermos santos. Apóstolo Pedro, ele vai dizer: seja santo como aquele que te chamou é santo. Ah, mas eu sou jovem, não tem como eu viver em santidade nessa terra. Ei, José. Lembra de José? A esposa de Potifar. Creio que por Potifar ele ser um homem bem influente. Ele tinha uma esposa muito bonita. Imagina José, um jovem, com o hormônio à flor da pele. Mas o que José fez? Ele sabia que ele tinha um Deus, ele queria agradar a Deus, não a carne dele. O que ele fez? Ele, correu. Ele não quis ficar ali. Ele correu, ele não quis saber. E mas José foi preso por isso, sofreu. Mas quem justificou ele foi Jesus. Quem justificou ele foi Deus. E onde Deus colocou José depois? As suas renúncias agora vai te dizer aonde você vai estar, mas futuramente. Não olhe com os olhos no presente. O presente, muitas vezes, se você olhar para o que você é agora, você vai parar. Mas olhe para o futuro. Nós nascemos para ser eterno. Deus chama nós para sermos eternos. Não para nós viver somente o presente. Nós não somos daqui. Nós temos um céu nos esperando. Nós temos Deus nos esperando. E nós estamos esperando pela volta de Jesus. Mas Ele vai buscar uma noiva limpa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E como estão as suas vestes hoje? Eu não estou aqui para te acusar. Não, longe de mim. Eu não quero isso. Porque esse não é o meu papel. Meu papel é que você seja limpo, você seja lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Mas que você saia desse ciclo de pecado. Tem pessoas que ela tem um pecado que ele virou de estimação, que está quantos anos com ela e ela não consegue sair. É porque ela entra nesse loop que eu acabei de falar aqui, nessas 4 pontas. Ela se arrepende, fala: Senhor, eu me arrependo, perdoa-me. Mas ela não dá fruto. E é necessário que ela dê fruto disso. Como? Como eu acabei de dizer agora. Fuja disso. Não precisa você voltar lá para você encarar. Muitas vezes você está na igreja, você louva o Senhor, você faz alguma coisa na igreja, mas você vira e mexe, você cai num pecado. Irmão, é porque esse pecado que você sempre cai, você não se arrependeu verdadeiramente dele. Nós temos pastores, pastoras, hoje, no ministério, e se você que não está congregando em alguma igreja, procure um amigo cristão, ou um pastor, para te aconselhar. Pastor, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma força. Porque você sozinho, muitas vezes a sua cabeça vai estar tão nesse ciclo desse pecado que você não vai achar que você não consegue sair. E um pastor ou um irmão que já está há algum tempo na igreja, ele vai conseguir te ajudar. Não adianta você
tá na igreja e cair você querer procurar alguém do mundo. Sabe o que ele vai falar para você? Ah, não, isso aí é normal. Isso daí é normal para você. Isso aí é assim mesmo, irmão. E não é somente assim. Você vai precisar de orientação. Tem casos de pecado que você não precisa somente também de orientação. Você vai ter que passar por um tratamento. Tanto espiritual como psicológico. Com médicos mesmo. Tem pessoas que elas têm alguns transtornos sexuais que ela precisa passar no médico. Não é somente espiritual. Mas nós sabemos que o primeiro que tem que ser tratado vai ser o espiritual. Porque é de dentro para fora. Então que esta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, você saia desse ciclo, desse pecado. Que você não caia nele. Que você consiga sempre clamar a Cristo. Se você vê que, opa, deu a tentação, que foi o primeiro. Opa, estou sendo tentado aqui. Não vá. Não vá. Não fique em lugares sozinhos. Com pessoas de outro sexo. Não fique. Porque eu estou falando aqui da imoralidade sexual. Imoralidade sexual significa porneia no grego. Depois, se você quiser pesquisar, você pode pesquisar. Significa porneia. Algo que nós trazemos e remete muito ao que você está pensando. E é isso sim. Esse foi um tratamento que o apóstolo Paulo fez com essa igreja de Coríntios. Tanto que ele vem depois tratar no casamento. Outra coisa também para os casais. Né? Você acha que você está morando junto? Você é casado? Não, você não é casado. Casado é quando você casa e você coloca isso diante de Deus e da lei. E aí sim, isso é casamento. Que aí você... Ah, mas é um papel que vai decidir meu casamento? Sim, leis foi feita para se cumprir. As ordens do Senhor Jesus foi feita para cumprir. Case. Se você ama a pessoa que está do seu lado, você vai casar. Porque você ama, você quer ver com ela até o fim da vida com ela. Você vai fazer esse juramento com ela no momento. Você vai fazer essa aliança com ela. Mas como? Se nem casar você quer. Você abre uma legalidade na sua vida. Porque você, automaticamente, você também está vivendo em pecado. E aí, é normal. Não, hoje vamos se ajuntar. Não. Você tem que tirar isso da sua vida. Né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta referente a isso, tá bom? Pode deixar nos comentários ou mandar no direct, tá? Eu vou estar respondendo para você mesmo, conforme for. Não vou estar citando o nome de ninguém, tá bom? Para não expor. Mas é isso. Se arrependam. Se arrependam. E peçam para que o Espírito Santo do Senhor te limpe. Ore, jejue. Se consagre cada vez mais a Deus. Em Hebreus 12, 14, vai falar assim, que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Nós precisamos nos santificar. Nós precisamos nos limpar. Que esta noite, se há algo na sua vida que você, por algum motivo, por alguma fraqueza, você tem caído, peça perdão para o Senhor Jesus. Peça para que Ele te limpe. Pois você precisa ser limpo, irmão. Vocês precisam ser limpos, irmãs. Para que Deus, quando Ele vir buscar, você vá. A luta é constante. É uma luta. Nós vencemos. Mas haverá uma coroa para nós. Ao que vencer. E há um lugar que nos espera.
E eu creio que assim como eu, você também quer ver o Senhor Jesus quando Ele voltar para buscar. Amém? Gostaria de agradecer a todos vocês que aqui estão. Meu amigo Wagner, Dona Maria, Deus abençoe a todos vocês que estiveram aí presentes nessa live. Vou deixar essa live salva aí, tá? Você que quiser depois estar assistindo, pode estar assistindo ela aí com calma, tá bom? E antes disso eu queria fazer uma oração por cada um de vocês que estão aí, tá? Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que esse ciclo desse pecado, Senhor, seja quebrado na vida dos meus irmãos, na vida dessas pessoas que assistiram esta live neste momento. Que toda fortaleza, todo principado, toda cadeia, toda muralha venha cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que eles sejam limpos, que eles sejam lavados pelo Teu sangue, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha cada vez mais sobre a vida deles, capacitando, dando sabedoria, dando ousadia para cada vez mais, Senhor, eles vencerem. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha sobre a vida deles, Pai, trazendo graça, ousadia, unção, Pai, para que eles venham vencer, Senhor Jesus, o pecado, Pai. Que cada dia mais, Senhor Jesus, o Senhor venha se fazer presente em nossas vidas. É o que eu te peço, Senhor Jesus. Vem, Senhor, com as suas mãos sobre cada um dessas pessoas que estão aqui, Senhor, e que irão assistir, Pai. Que através da vida deles, Pai, eles darão testemunhos e curarão outras pessoas. E o Senhor curará outras pessoas através da vida deles, Senhor Jesus. Pai, nos cura, nos limpa, Senhor, de todo mal, de todo pecado, Senhor Jesus. Que o nosso louvor, que a nossa oração, que a nossa adoração suba como um cheiro suave às Tuas narinas, Senhor Jesus. E eu te agradeço, ó Deus, esta noite, Senhor, Pai, por cada um dos meus irmãos, Pai. E eu te agradeço em nome de Jesus. Meus irmãos, muito obrigado. Deus abençoe, Diego. Te amo, meu irmão. Você é um irmãozão. Deus abençoe cada vez mais as suas vidas, viu? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Sou muito grato aí à vida de vocês. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe essa noite. Em nome de Jesus.